Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Klebert, professor particular de matemática, e a pedido de um aluno eu resolvi gravar algumas aulas sobre os principais conteúdos que são cobrados na prova do Enem. E essa será a nossa primeira aula de razão. Então, vamos para a primeira questão de matemática. E o que a primeira questão diz é o seguinte: Enem de 2011. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca de água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Qual que é a pergunta do problema, gente? Tendo este levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetros ao quadrado. Então, ele quer a densidade demográfica dessa região, que é calculada por habitantes por quilômetros ao quadrado. Então, vamos lá. Vou colocar o D. Colocar o D de densidade. Então, vamos lá. Ele quer habitantes por quilômetro ao quadrado. O por aqui, gente, indica divisão. Vamos lá. Eu tenho quantos habitantes na Caatinga? Aqui no problema ele diz que são 20 milhões. Então vamos escrever aqui 20 milhões. Aqui os 20 milhões. Dividido por quilômetro ao quadrado. Tem quantos quilômetros ao quadrado? Tem 800 mil quilômetros ao quadrado de área. Eu vou colocar aqui 800 mil. Tenho que escrever por extenso. 800 mil quilômetros ao quadrado. E aí, perceba que nas alternativas não tem nenhuma resposta disso aqui. Sempre no Enem, a gente vai precisar simplificar os cálculos. O que significa isso, professor? Posso cancelar esse zero, com esse zero, esse zero, com esse zero, esse zero, com esse zero, e esse zero, com esse zero, e por último, esse com esse. Ficou o que, professor? Vamos organizar aqui. Ficou 200 dividido para 8. Ainda não tem nenhuma dessas alternativas. Então, a gente vai fazer essa divisão aqui para verificar se vamos encontrar alguma resposta. 200 dividido para 8. 2 vezes 8 dá 16. 20 menos 16, 4 baixo 0. 40 dividido por 8 dá 5. Ou seja, 200 dividido por 8 é igual a 25. Ou seja, gente, a densidade é igual a 25 habitantes por, que é a barra de divisão, né? Quilômetro ao quadrado. E aí, a nossa alternativa correta é a letra B. Então, perceba que no problema em si, ele já te instrui como que a gente deve resolver o problema. Então, vamos resolver mais uma questão de razão. Então, vamos lá resolver a segunda questão dessa aula. E o que o problema pede? O problema é do Enem de 2023 e diz o seguinte: em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 nesse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram reservadas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor, gente. Então, tá aqui é a pergunta que ele faz para resolver o problema, gente. Então, vamos lá. Ele falou aqui, gente, a palavra razão. Você precisa lembrar o que seja razão, gente. Razão, gente. Razão, o conceito é razão antecedente sobre o consequente, gente. Isso aqui é um assunto lá do 7º ano, que é de extrema importância na resolução de problemas.
Então, quando fala de razão, o antecedente eu coloco em cima e o consequente eu coloco embaixo. Então, vamos analisar aqui, né? Quem que é o antecedente e quem que é o consequente. Ele diz, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas em relação ao total de cadeiras, gente. Então, reservadas eu vou colocar em cima. Então, a razão, ele já te disse que é reservada. Reservada sobre o total de cadeiras, né? O total. Então, gente, eu só preciso achar essas informações e colocar aqui no problema, né? Antecedente sobre o consequente e essa aqui está aqui montada. Reservada sobre o total. Vamos lá. Eu tenho quantas cadeiras reservadas? Ele disse no problema que as reservadas é de cor escura, gente, ó. As de cor escura estão reservadas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cadeiras reservadas. Então, vou colocar aqui 17. Sobre qual é o número de cadeiras ao total, né? Vamos contabilizar aqui ao total quantas cadeiras tem, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem 10 cadeiras. E agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, aqui tem 7 cadeiras. Basta multiplicar 10 vezes 7, que vai dar 70. Ou seja, no total, eu tenho 70 cadeiras. E aí, a nossa alternativa correta no problema é aqui, a letra A. Então, quando se fala de razão dentro do Enem, eu tenho que sempre ter a visão e lembrar do conceito que é antecedente sobre o consequente. E aí, basta pegar essas informações e colocar que a gente vai achar a solução do problema. Então, vamos para mais um problema aí de razão. Então, vamos resolver esse quinto problema aí. O que o problema diz aí, gente? Ó, quinto não, aqui está quinto, mas aí está como terceiro, né? Isso aqui é o Enem de 2014 e diz o quê? Boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos, disposto em uma formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. Olha a palavra novamente aqui, gente. Ó. Razão, gente. A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina seu desempenho. Então, a razão que ele está te dizendo aqui é o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de vezes, o número de jogadas determina seu desempenho. Então, vamos lá. Em uma das pistas, em uma disputa entre 5 jogadores, foram obtidos os seguintes resultados. Tá aqui o jogador 1, jogador 2, jogador 3, jogador 4 e assim sucessivamente. Qual que é a pergunta, gente, no problema? Qual desses jogadores apresentou maior desempenho? Quem acertou a maior quantidade de pino tem o melhor desempenho. Mas para isso, gente, a gente vai ter que usar aqui a ideia de razão, gente, para fazer esse cálculo de melhor desempenho, né? Como ele disse aqui, gente, ó, razão. Sempre, gente, sempre lembrar o conceito de razão. Antecedente sobre o consequente. O que é o antecedente aqui, gente? Ó, total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos. Ou seja, aqui é o antecedente. E o consequente, número de jogadas determina seu desempenho. Então, vamos lá. O jogador 1. Jogador 1, gente. Ele derrubou todos os pinos 50 vezes. Antecedente sobre o consequente. Quem é o consequente? O número de jogadas, né? 85. Jogador 2. Vamos analisar. O jogador 2, ele derrubou 40 pinos. 40 pinos em 65 jogadas.
O jogador 3, 20 em 65. O jogador 4. Jogador 4. Jogador 4. 30 em 40. E por último, o jogador 5. O jogador 5 foi 48 em 90. Vamos verificar, né? Qual deles teve o melhor desempenho. E para isso, gente, o que a gente pode fazer aqui, gente? Precisa analisar aqui de imediato, gente. Se eu comparar, gente, ó, esse com esse jogador 2 com o jogador 3, eu já sei claramente que o jogador 3 teve um menor desempenho. Então, isso aqui eu já posso retirar de imediato. Porque ambos, ó, 65 tentativas e esse acertou 40, esse aqui acertou somente 20. Então, já vou eliminar aqui o jogador 3, que está fora da disputa aqui como melhor desempenho. E agora, preciso analisar os demais aqui, gente. Ó. O que a gente vai fazer aqui? Vou fazer de um por um. Eu sei aqui, gente, ó, que o jogador 4, gente, já posso achar a resposta de imediato. Ó. Cancela esse 0 com esse 0. E eu sei que 3 dividido para 4, gente, é 0,75. Ou seja, o jogador 4 teve um aproveitamento de 75 aqui, por cento. E agora eu preciso analisar todos esses demais aqui. E o que eu vou precisar fazer? Fazer a divisão, gente. 50 dividido para 85. Vamos lá. 50 dividido para 85. Dá para dividir? Não dá. Então, coloco um 0 e aqui 0 e vírgula. O que eu vou fazer agora aqui? Né? Que número que é multiplicado por 85 dê mais próximo de 500? 3, melhor dizendo, 4 vezes 8 dá 320. 80 dá 320. Se eu botasse 5, 5 vezes 8 dá 40. 5 vezes 5, 25. Então aqui mais próximo vai ser 5. 25 vai 2. 5 vezes 8 dá 40, mais 2 dá 42. Aqui vai sobrar 75. Então, ou seja, o aproveitamento dele aqui está de 0,5. Eu vou deixar exatamente como está aqui, gente. Eu vou terminar a divisão, só para eu comparar de um para o outro aqui. Você completar a divisão, no final, se for necessário, eu completo a divisão ali. Então, você está completando aqui 0,5. E vou ter que dividir aqui 40 por 65 aqui, gente. 40 por 65. Não dá para dividir, então 0, 0, eu sei que 3 vezes 60 dá... Tá longe, quer dizer aqui. Se eu colocasse 5, dá 300, também tá longe. Se eu colocasse 6 vezes 60, dá 360. 6 vezes 5 dá 30. Então aqui vai ser 6. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 6, 36. Mais 3 dá 39. 39. 40 menos 39 dá 10. O aproveitamento desse aqui está em 0,6 alguma coisa aqui, gente. Então aqui 0,6. 0,6. E por último aqui, né? Beleza, vamos comparar aqui, ó. Por enquanto, gente, eu já posso descartar de imediato aqui, gente, ó, que o jogador 1 não está com um aproveitamento melhor que o jogador 2. E nem o jogador 2 não está com um aproveitamento melhor que o jogador 4. Que o jogador 4 está 0,75. E aqui está 0,6. Ou seja, jogador 2 eu já posso eliminar também. Só me resta aqui, gente, eu fazer a comparação aqui com o jogador 5. Para verificar se ele tem um aproveitamento melhor que 0,75. Então, já vou apagar aqui de imediato, né? Vamos lá. 48 dividido para 90, gente. Não dá para dividir, então tá com 0, 0, se eu pegar 4 vezes 90, vai dar 360. Se eu pegar 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9 dá 45.
E sobraria o tempo. 0,5 não vai ser maior que 0,75. Ou seja, o jogador que teve o melhor aproveitamento é o jogador 4. E aí, a nossa alternativa correta é a letra D. Então, tá aí a resolução de mais um problema do Enem. Então, vamos para o próximo problema. Então, vamos resolver mais um problema de razão. E esse problema caiu no Enem de 2016. E diz o seguinte: a densidade absoluta é a razão entre a massa de um corpo e o volume por ele ocupado. Novamente, gente, ele usou a palavra razão para descrever o que significa densidade. Densidade é a massa do corpo e o volume ocupado por ele, gente. Então, vamos botar aqui, vou destacar essa parte aqui. Densidade, D de densidade, né? É igual massa do corpo, massa, dividido, né, pelo volume, gente. Então, novamente, ele usou a palavra aí, densidade, a palavra razão, para você resolver o problema a partir desse conceito aqui. Então, vamos lá. O que ele diz o problema aí, né? Um professor propôs à sua turma que os alunos analisassem a densidade de 3 corpos: densidade A, densidade B, densidade C. Os alunos verificaram que o corpo A possuía, 1,5 vezes a massa do corpo B, e que esse, por sua vez, tinha 3/4 da massa do corpo C. Observaram ainda que o volume do corpo A era o mesmo do corpo B e 20% maior do que o volume do corpo C. A pergunta é, gente, após a análise, os alunos ordenaram corretamente as densidades desse corpo da seguinte maneira. Qual foi a ordenação que ele colocou, né? O que o problema diz? Vamos começar. Então vamos lá. Ele fala de massa. Vamos encontrar primeiro a massa do corpo 1. Massa do corpo A, né? Massa do corpo B e a massa do corpo C. Como é que a gente vai fazer para encontrar a massa, né? Vamos lá. Vamos verificar que o corpo A possuía 1,5 vezes a massa do corpo B e esse, por sua vez, tinha 3/4 da massa do corpo C. Então, todo problema se desenrola, né, a partir da massa do corpo C. O que eu vou fazer aqui para ilustrar a resolução desse problema, gente? Vamos lá. Ele disse, né, que o corpo C, ou o corpo B, por sua vez, tinha 3/4 da massa do corpo C. O que é 3/4? Desenha aqui uma barra de chocolate. Isso aqui, gente, está indicando a massa do corpo C, gente. Ó, o corpo B tem 3/4 da massa do corpo C, gente. O corpo B, 3/4 da massa do corpo C. Ou seja, o que significa 3/4? Aqui, o inteiro foi dividido em 4 partes, representando a massa do corpo C. 1, 2, 3. Então, aqui representando 3/4, gente. 3/4. Isso aqui é a massa do corpo C. Ou, desculpa, do corpo B. Corpo B. Então vamos lá, deixa eu anotar aqui as informações. A massa do corpo C é 4, foi dividida em 4 partes, né? A massa do corpo B é 3/4, ou seja, 3 pedaços de 4. E por último, vamos encontrar a massa do corpo A. Ele disse: os alunos verificaram que o corpo A possuía 1,5 vezes a massa do corpo B. Qual é a massa do corpo B? 3. Quanto é 1,5 vezes 3? Pode fazer aqui, ó. Vezes 3. Tá 15. Vai 1, 3 vezes 1, 3. Mais 1, dá 4, vírgula embaixo de vírgula. Então, seja, a massa do corpo A é igual a 4,5. Só que aqui, gente, não resolve o problema. Preciso do volume, né? Então, vamos lá. Vamos calcular a ideia de volume a partir de agora.
Ele diz, o volume do corpo A é o mesmo do corpo B. Opa, vou falar de volume. Volume de A, volume de B e volume de C. Ele está afirmando que o volume de A é igual ao volume de B. E 20% maior que o volume do corpo C. Novamente, ele não me deu a informação qual que é o volume do corpo C. Mas eu vou colocar para se tornar o cálculo mais simples, gente. Vamos lá. Quando ele não me dá, né, um valor, eu posso atribuir esse valor para se tornar o cálculo mais simples. Vamos lá. Eu posso dizer que o volume do corpo C é igual a 100, gente. Tranquilamente eu posso fazer isso. Já que o volume do corpo A é o mesmo do corpo B e 20% maior do que o corpo C, cara, quanto é 20% de 100, gente? Eu botei exatamente 100 para se tornar o cálculo mais simples, gente. 20 sobre 100, o de vira vezes. Cancela esse 0 com esse 0, ó. Ficou somente o que? 20 vezes 1, que é igual a 20. Ou seja, 20% do corpo C é igual a 20. Só que ele disse o quê? O volume do corpo A era o mesmo do corpo B e 20% maior. Ou seja, 100 mais 20% dá 120, gente. Ou seja, o volume do corpo A é 120. Já que ele tem o mesmo volume do corpo B, o corpo B também vai ser 120. E agora, gente, a gente pode resolver o problema. Eu tenho a massa e tenho o volume de cada um das alternativas. E agora, vamos fazer aí, encontrar, né, a densidade aí de cada situação. Densidade de A, escrever de caneta preta aqui. A densidade de A, o que é a densidade de A? É a massa, 4,5, dividido por 120. A densidade de B, gente, o que é a densidade de B? 3 dividido por 120. O que é a densidade de C, gente? A densidade de C é 4 dividido para 100, gente. Aqui, ó, 4 dividido por 100, gente, já sei que é 0,04. Quando eu divido 4 para 100, é igual a isso aqui. E agora eu preciso, né, fazer a divisão desses aqui, né? O que eu vou fazer aqui agora, né? Vamos dividir aí, com licença, vou apagar aqui. Para encontrar cada uma dessas alternativas aí. 4,5 dividido para 120. Quando tem vírgula, ou seja, eu tiro a vírgula e acrescento um zero na outra alternativa lá. Não dá para dividir, né? 45 dividido para 1.200. Vou acrescentar um zero e aqui zero e vírgula. Continua não dando para dividir, então eu coloco um zero novamente. Tá com zero aqui. E agora, 4.500 dividido para 1.200. Isso aqui vai ser igual a 3. 3. 4 passa, né? Então 3 vezes 0, 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1 dá 3. E aqui 0, 0. 15 dividido por 15 menos 6 dá 9. E aqui vai dar 0. Ou seja, aqui por si só, gente, já é o suficiente. Vou só verificar. Aqui vai dar 0,03, alguma coisa aí, né? Vamos verificar aqui. 3 dividido para 120. Vou apagar aqui novamente. 3 dividido para 120. Não dá para dividir, coloco um 0. E aqui 0, vírgula. Não dá para dividir, tá com 0. E aqui 0. Agora eu vou fazer essa divisão. Que aqui vai dar 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1 dá 2. E vai sobrar 60, gente. Ou seja, não preciso nem concluir a divisão. Isso aqui já é suficiente para eu organizar o problema. Eu sei que a densidade de A é 0,03. A densidade de B 0,02. E a densidade de C é 0,04. Eu vou organizar isso aqui, gente, a ordem crescente, conforme as alternativas aqui, ó. Menor, densidade de B. Do meio, densidade de A. E o último aqui, que é o maior, densidade de C. Ou seja, DC é maior do que A e DA é maior do que
dB. E aí a nossa alternativa correta é a letra A. Então, tá aí a resolução desse problema. Deu um pouquinho mais de trabalho, mas nada que a gente, com persistência, não alcance esse objetivo. Então, vamos resolver mais um problema aí. Então, vamos resolver mais um problema do Enem de 2016. E o que esse problema pede? 5 marcas de pão integral apresentem as seguintes concentrações de fibra. Massa de fibra por massa de pão, gente. Opa! Esse por aqui, gente, é divisão, gente. Massa de fibra dividido por massa de pão. A pergunta, gente. Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibra. A recomendação é você ingerir o pão que contém a maior concentração de fibra. A marca a ser escolhida é qual dessas marcas aqui, né? Então, eu tenho a marca A, que é 2 gramas dividido para 50 gramas de pão, gente. Vamos lá. Vamos verificar qual deles, né, tem a maior concentração de fibra aqui. A massa de B é 5 gramas dividido para 40. A massa de C é 5 gramas dividido para 100. A massa de D, 6 gramas dividido para 90. E por último, a massa de E, que é 7 gramas dividido para 70. Vou tirar essas letras só para simplificação dos cálculos, tá bom? Não vai interferir no resultado. O que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu quero verificar qual dessas frações aqui, né, é a maior, ou seja, qual delas vai ter a maior concentração de fibra aí. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu sei, gente, que quando eu tenho 100 embaixo, então o cálculo mais fácil. Ou simplesmente eu posso dividir 2 para 50. Esse processo passo a passo aqui, né? 2 dividido para 50. Não dá para dividir, coloco 0, 0, não dá para dividir, então com 0, e aqui 0, e aqui vai dar 4, 4 vezes 50, tá 200, 200 menos 200, igual a 0,4, 0,04. Novamente vou ter que dividir aqui, né, acontece 5 dividido por 40, 5 dividido por 40, não dá para dividir, 0, vai dar 1, 1 vezes 40 é 40, sobra 10, boto 0, vai dar 2, que vai dar 80, e aqui penso que já é o suficiente, que dá 0,12. Aqui, gente, opa, dividido por 100. 5 dividido por 100, gente, isso aqui é fácil, 0,05. E 6 dividido por 90, né? 6 dividido por 90. Não dá para dividir, coloco 0, 0, não dá para dividir, tá com 0 novamente. E aqui 0. E aqui vai dar 5 vezes 9, dá 50, 45, né? Se eu colocar 6 vezes 9, dá 54, aqui vai ser 6. 0, 540, vai sobrar 60. Aqui, vou concluir a divisão, né? Vai ficar 0,06. Por enquanto aqui, gente, o maior número aqui, desses que estão aqui, ó, é a letra B. Vamos verificar aqui o último caso aqui. No último caso, não vou fazer essa divisão aqui, gente. Vou simplificar esse cálculo aqui. Vou dividir em cima por 7 e embaixo por 7. Vai ficar 1 sobre 10. 1 dividido para 10, gente, é a mesma coisa, gente. 1 dividido para 10 é a mesma coisa que 0,1. 0,1. Deixa eu botar aqui que está ocupando espaço ali. 0,1.
Ou seja, gente, qual deles, né, possui a maior concentração de fibras? A alternativa aqui, ó, segunda, e aí é a alternativa letra B. Tem um pouquinho de trabalho fazer essa divisão, eu poderia resolver de uma outra maneira, mas eu optei por fazer desta maneira. Então, vamos resolver mais um problema do Enem aí. Então vamos lá, gente. Mais um problema do Enem. O Enem foi do ano de 2018. E ele diz o seguinte: uma atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, 3 equipes alfa, beta e gama foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. A equipe alfa realizou seu percurso em 90 minutos com a velocidade média de 6 km por hora. A equipe beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas com sua velocidade média foi de 5 km por hora. Com sua velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe gama concluiu seu caminho em 60 minutos. Qual que é a pergunta do problema? Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias de beta, alfa e gama, percorridas pelas 3 equipes. A ordem das distâncias percorridas pelas equipes alfa, beta e gama é. Então vamos lá. Vou verificar aí qual que é a distância, né, percorrida por cada um. A equipe alfa, A de alfa, né, a velocidade média, gente, ó, mais ou menos o conceito de razão aqui, gente, ó, 9 km por hora. 9 km par aqui, gente, ó, dica divisão por hora, 1 hora. Professor, aqui não está dizendo hora, mas entenda. Você pode botar o H e o 1 é o elemento neutro. Posso colocar 1 aqui como 1 vezes H, continua sendo H. Então, o elemento neutro. Por isso, eu posso colocar 1 tranquilamente. Sempre que não aparecer o número, eu posso preencher com 1. Então, H de hora, gente. Ou seja, 6 km em 1 hora. E ele diz, a equipe alfa realizou seu percurso em 90 minutos, gente. Vamos lá. Vou fazer uma regra de 3. Ó, tempo está aqui, ó, 90 minutos, e aqui eu chamo de X. Eu quero saber qual que é a distância que ele percorreu em 90 minutos. Eu tenho que lembrar de um detalhe importante, gente. Aqui, para eu poder aplicar a regra de 3, ambas as grandezas têm que estar na mesma unidade. E aqui não está na mesma unidade. Aqui eu vou encontrar quilômetro. E aqui precisa estar na mesma unidade. 90 minutos eu posso transformar para hora ou o contrário. 1 hora para 90 minutos. O que eu vou fazer aqui? Eu sei que 1 hora, gente, é 60 minutos. Vou substituir 1 hora por 60 minutos. E o que eu falei? Regra de 3. Descobrir esse vezes esse. X vezes 60, né? Dá 60x. E 90 vezes 6. 90 vezes 6. O que eu vou fazer agora? Passo esse 60 dividindo. Então, x é igual a 90 vezes 6 dividido por 60. Por que eu faço isso? Vou cancelar esse 0 com esse 0, gente. E 6 dividido para 6 dá 1. Ou seja, x representa 9 o que? Quilômetro. Ou seja, a equipe alfa em 90 minutos percorreu 9 quilômetros. Vamos analisar agora aí a alternativa B. A equipe beta, quer dizer, né? A equipe beta, a velocidade dela média foi de 5 km por hora. 5 km barra aqui, gente. Novamente, divisão em 1 hora. De hora. Vou apagar aqui, gente. Vou botar só aqui o x, né? X é igual a 9 km. Vou aplicar aqui a regra de 3 aqui. No problema, ele diz aqui, né? Beta, né? 90 minutos. É isso? Exatamente. A equipe beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, ó. Aqui vai ser quilômetro e aqui será minuto, gente. Novamente não está na mesma unidade. Eu preciso transformar para a mesma unidade.
Então, vou fazer o seguinte, vou transformar essa 1 hora para 60 minutos. E agora eu posso aplicar a regra de 3 novamente. Esse com esse e esse com esse. Vai ficar 60 vezes x, 60x. 60x. E 5 vezes 90. 5 vezes 90. Passa 60 dividindo, então vai ficar 5 vezes 90 dividido por 60. Vou simplificar, cancela esse 0 com esse 0. Vai ficar 5 vezes 9, né? Dá 45. E 45 dividido para 6. Vai dar 7. 7 vezes 6 dá 42. Sobra 3. Baixa um 0, vírgula. E vai dar 5. Ou seja, a distância percorrida pela equipe beta foi de 7,5 quilômetros. Então, vou parar aqui e vou colocar aqui. 7,5 quilômetros. Vou alterar aqui, ó, P de beta e aqui de alfa. E por último caso aí, gente, a equipe gama. Vamos verificar aí, gente, qual que é a distância que ele percorreu, né? Uma velocidade média de 6,5 km por hora, né? 6,5 km por hora, gente. H de hora. Igual que a equipe Gama concluiu seu caminho em 60 minutos, gente. O minuto tá aqui embaixo. Novamente, gente, não está na mesma unidade. Então precisa transformar para a mesma unidade. Vou pagar 1 hora e transformar para 60 minutos. Então vamos lá. Chama aqui de x, né? A distância que eu quero saber em 60 minutos qual vai ser a distância que ele vai percorrer. Multiplicação cruzada. Vai ficar 60x igual 6,5 vezes 60. Passa 60 dividido, ou seja, 6,5 dividido por 60, barra 60. 60 dividido por 60 é igual a 1. Ou seja, gente, a equipe Gama percorreu aí a distância, né, de 6,5 quilômetros. E aí ele pede, gente, para que a gente possa organizar esse problema aí, né? Vamos lá. Deixa eu organizar aqui. Vou apagar aqui. Organizando esse problema aí vai ficar quem correu mais a equipe alfa, né? Do menor para o maior. No caso aqui, a menor, 6,5, que é gama. Depois, beta. E por último, alfa. E vamos ver em qual dessas alternativas, ó, alfa correu mais que beta e beta correu mais que gama. E aí a nossa alternativa correta é a letra A. Então, vamos resolver a última questão aqui da lista de exercícios. E essa questão caiu no Enem de 2019. E o que essa questão diz? Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocaloria gastos por diferentes atividades físicas em função do tempo dedicado às atividades, contando em minuto. A pergunta é, gente, qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de calorias por minuto, gente? Novamente, calorias por minuto. Então vamos lá. O que a gente faz para resolver esse problema? Na tabela, gente, que é o gráfico, aqui relacionado ao tempo e aqui está a quilocaloria, gente. Então o que eu preciso para saber aqui qual é o maior consumo aqui? Vamos usar o exemplo 1. Quanto de caloria você consome, né, em 10 minutos de atividade? Ele diz que é calorias dividido por minuto. Caloria aqui, ó, 20 dividido para 10. Ou seja, você consome 20 dividido por 10 vai dar 2 calorias
por minuto, gente. Vamos dar o exemplo 2 agora. Quantas calorias ele consome aí? No exemplo 2, isso aqui, ó. Caloria no caso, né? 100 dividido para 15. Para essa divisão, gente, 100 dividido para 15, quanto é que vai dar? 4 dá 60, vai dar 6, gente. 6 vezes 0, 0. 6. 6 vezes 5 dá 30, vai 3. 6 vezes 1, 6. Mais 3 dá 9, ou seja, não dá para dividir, tá com 0 e aqui 0, ou seja, vai continuar repetindo. Vai para 6,666, ou seja, 6,66 calorias por minuto. Então, até o momento, né? Atividade 2 perde mais calorias por minuto. Por último, né? Terceiro caso, né? Vamos analisar aqui a situação aqui, ó. 120 calorias dividido, né, pelo tempo de atividade, que é de 20 minutos. Aqui, gente, aqui já se tornou um cálculo mais simples. Vou apagar aqui, por licença. Aqui eu posso cancelar esse zero. Esse zero fica 12 dividido por 2, que vai dar 6. Opa, caloria por minuto. E o caso 4, quantas calorias aí? Vamos lá. Caso 4 aqui, ó, 100 dividido, né, por 25. Ficou mais simples ainda, gente. Isso aqui eu sei que é 4 por minuto. Até o momento de todos esses casos, gente, o caso 1, né, atividade 1 é que perde mais calorias aí. Vamos analisar o último caso, que é 80 dividido para 30, gente. Eu sei que isso aqui eu cancelei esse zero com esse zero. E vai ficar 8 dividido para 3. Isso aqui vai dar mais ou menos 2,4. Foi essa divisão aqui. Dá 2, 2 vezes 3 dá 6. Sobra 2, boto 0. Taca a vírgula. Aqui vai dar 6. 6 vezes 3 dá 18, né? Vai ser 2,666. 2,66 calorias por minuto aqui. E aí, se a gente for analisar aqui, gente, qual dessas atividades, né, perde mais calorias por minuto é a atividade 1. Atividade 1, atividade 2, né, que perde 6,66 calorias aí. E aí, a alternativa correta é a letra B. Se você gostou dessa aula, deixe seu like e não deixe de perder nenhuma aula. Ainda vou postar sobre escala, um assunto bastante cobrado no Enem. Vou colocar sobre regra de 3. Vou colocar também, gente, sobre porcentagem, outro assunto bastante cobrado no Enem. Vou colocar sobre áreas. Vou colocar sobre probabilidade, ou seja, não perca nenhuma aula. Te aguardo na próxima aula.